Imagine que você está caminhando através de uma densa neblina, onde sua visão é limitada e cada passo é um ato de confiança. Isso se assemelha muito à nossa jornada com Deus, uma jornada pelo desconhecido, dependendo exclusivamente de sua orientação e não de nossa percepção limitada. Hoje, vou compartilhar com você insights profundos sobre caminhar pela fé e não pela visão ou emoções. Também vou fazer uma poderosa oração com você em nome de Jesus, então assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração, meus amigos. Neste mundo, somos frequentemente tentados a confiar no que podemos ver e sentir, mas abracemos a sabedoria de Hebreus 11:1, que declara: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa verdade profunda nos âncora no meio das marés sempre mutáveis da vida, nos chamando a colocar nossa confiança no plano de Deus, mesmo quando se estende além de nossa compreensão ou horizonte visível. Vamos caminhar na fé, independentemente das areias movediças de nossas circunstâncias e sentimentos. Ao longo dessa jornada, exploraremos 7 insights-chave que nos ajudarão a navegar por esse caminho de fé. Esses insights aprofundarão nossa confiança no Senhor e nos guiarão a alinhar nossos passos com sua vontade divina. O primeiro insight é caminhar pela fé, não por nossas emoções. A vida muitas vezes nos apresenta uma montanha-russa de emoções, mas nossas emoções podem nos enganar, nos levando por um caminho que se desvia do plano de Deus. A história de Elias em 1 Reis 19 oferece uma poderosa lição sobre isso. Depois de uma vitória significativa no Monte Carmelo, Elias mergulhou no desespero e no medo devido às ameaças de Jezabel. Apesar de ter testemunhado o poder de Deus, suas emoções naquele momento ofuscaram sua fé. Isso nos lembra que até os mais fortes entre nós podem vacilar se confiarmos demais em nossas respostas emocionais. Em momentos de tumulto emocional, agarremo-nos à verdade encontrada em Salmo 56:3, que diz: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Esta escritura não apenas aborda nossos medos, mas também nossas respostas emocionais mais amplas. Ela nos ensina que nossa fé não deve ser abalada pelas marés sempre mutáveis de nossas emoções. Em vez disso, somos chamados a colocar nossa confiança e decisões no amor inabalável de Deus, não nos sussurros temporários de nossos sentimentos. Caminhar pela fé e não pelas emoções exige cultivar um profundo discernimento e confiança no Espírito Santo. Significa que, em momentos de medo, ansiedade ou até alegria avassaladora, pausamos e alinhamos esses sentimentos com a palavra de Deus. Trata-se de entender que as emoções fazem parte de nossa experiência humana, mas não devem ser a bússola que guia nossas decisões ou nossa crença nas promessas de Deus. Portanto, ao navegarmos pelos desafios da vida, busquemos sabedoria e orientação do Espírito Santo. Treinemo-nos para reconhecer quando nossas emoções nos desviam e permaneçamos na fé. Ouçamos a orientação do Espírito Santo, recorramos à oração e à Escritura em momentos em que nossas emoções ameacem sobrecarregar nossa fé. Lembremo-nos de Elias e aprendamos a superar nossos sentimentos imediatos, confiando no plano eterno e no amor infalível de Deus, meus amigos. Vamos nos esforçar para caminhar pela fé, fundamentados na verdade da palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pela natureza fugaz e muitas vezes enganosa de nossas emoções. Ao fazer isso, encontraremos estabilidade e clareza ancoradas no amor e na sabedoria de nosso Pai Celestial. O segundo insight é confiar no timing de Deus em vez do nosso próprio. O conceito de tempo muitas vezes nos perplexa, pois vivemos em um mundo que gira em torno de agendas, prazos e gratificação imediata. Essa vida acelerada às vezes pode fazer com que a virtude da paciência pareça esquecida. No entanto, no âmbito da fé, o tempo assume uma dimensão diferente. Ao refletirmos sobre a história de Noé, vemos um homem que operava não no tempo convencional, mas no tempo de Deus.
Construindo uma arca sem nuvens no céu, a fé de Noé não estava enraizada no que ele podia ver ou entender, mas nas promessas de Deus. Nesse contexto, Isaías 55:2.8 ecoa profundamente, pois diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Este versículo não trata apenas do pensamento elevado de Deus, mas também do timing perfeito dele. A obediência firme de Noé a uma tarefa que parecia ilógica à primeira vista nos ensina uma lição inestimável sobre a verdadeira natureza da fé inabalável. Nossa jornada muitas vezes é prejudicada por nossa impaciência e falta de confiança no tempo de Deus. Queremos que as coisas aconteçam agora, esquecendo que o cronograma de Deus é sempre perfeito, mesmo quando parece atrasado pelos nossos padrões. Confiar no tempo de Deus significa abraçar uma temporada de espera. Envolve entender que nossos desejos imediatos podem não se alinhar com o plano final dele para nós. Essa espera não é passiva, é uma antecipação fiel e ativa. É preparar nossos corações, nutrir nossa fé e permanecer comprometidos com o curso de Deus, mesmo quando o horizonte parece distante. A fidelidade de Noé durante sua temporada de espera, construindo uma arca em meio à dúvida e ridículo, é um testemunho da força que vem ao confiar no tempo de Deus. O chamado de Deus nos faz lembrar a jornada de Jonas. É um chamado à introspecção e realinhamento, um lembrete de que nosso propósito final não está na busca de nossas ambições, mas em alinhá-las com o plano divino de Deus. Render-se não significa desistir de nossos sonhos, mas significa remodelá-los para se encaixar na grande narrativa que Deus escreveu para nós. O ponto 4 destaca a superação das dúvidas com a segurança de Deus. As dúvidas são uma parte natural de nossa jornada de fé, desafiando nossas crenças e podendo levar a um crescimento espiritual se navegadas com sabedoria. A história de Tomé, frequentemente rotulado como Tomé incrédulo, oferece uma perspectiva única sobre isso. Após a ressurreição de Jesus, Tomé lutou com a dúvida, incapaz de acreditar sem ver Jesus com seus próprios olhos. Sua história reflete nossos próprios momentos de dúvida, onde buscamos prova tangível da presença e plano de Deus. Nas palavras de Jesus a Tomé, registradas em João, bem-aventurados os que não viram e creram, encontramos um convite a uma fé mais profunda, que acredita no plano de Deus mesmo quando não é visivelmente evidente. Superar a dúvida requer uma cultivação intencional da fé e confiança em Deus, envolvendo buscá-lo por meio de sua palavra, oração e comunhão com outros crentes. A história de Tomé ensina que é aceitável ter perguntas ou incertezas, mas não devemos deixá-las nos afastar de Deus. Em vez disso, devemos trazê-las a Ele, permitindo que sua verdade nos guie e tranquilize à medida que enfrentamos nossas próprias dúvidas. O ponto 5 destaca a transformação através da orientação de Deus. A transformação pessoal é frequentemente uma parte fundamental do alinhamento com o plano de Deus. O exemplo notável da transformação de Saulo para Paulo ilustra isso vividamente. Inicialmente um perseguidor de cristãos, Saulo experimentou uma transformação radical no caminho para Damasco. Isso não foi apenas uma mudança de coração, mas uma completa reorientação de seu propósito de vida. Guiado pela mão de Deus, Paulo, como passou a ser conhecido, se rendeu totalmente à vontade de Deus, como expresso em Gálatas. Abraçar a transformação por meio da orientação de Deus requer humildade e disposição para abandonar nossos antigos caminhos. Assim como Paulo abandonou suas crenças e práticas anteriores para abraçar totalmente os ensinamentos de Cristo, essa transformação pode ser desafiadora. No entanto, ao buscar nos alinhar com o plano de Deus, devemos estar abertos ao trabalho transformador que Ele deseja realizar em nós. Essa transformação não é uma perda de identidade,
mas uma descoberta de nossa verdadeira identidade e propósito em Deus, uma jornada de quem somos para quem Deus pretende que sejamos. O ponto 6 destaca perseverar na fé apesar dos desafios. A jornada de fé frequentemente é marcada por desafios e provações, testando nossa perseverança e compromisso com o plano de Deus. A história do profeta Oséias é um exemplo profundo de fé inabalável em meio à adversidade. Oséias foi chamado a se casar com uma mulher infiel, Gomer, como símbolo do amor de Deus por uma Israel infiel. Esse caminho difícil não era um reflexo de falha pessoal, mas uma ilustração profunda do compromisso e amor inabaláveis de Deus. A vida de Oséias nos lembra de Tiago, que diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Este versículo destaca a virtude da perseverança. Enfrentar desafios em nossa jornada de fé não significa apenas suportar silenciosamente a dor, mas também permanecer firme em nossa confiança no plano de Deus, mesmo quando nos leva por caminhos difíceis e incompreensíveis. Perseverar na fé exige que olhemos além de nossas lutas atuais e nos concentremos no propósito maior que Deus tem para nós. A dedicação inabalável de Oséias a Deus, apesar da dor e humilhação que enfrentou, serve como um testemunho poderoso da força que vem da segurança divina. É compreender que nossas provações não são apenas obstáculos, mas oportunidades de crescimento e uma confiança mais profunda em Deus. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios, busquemos inspiração na perseverança de Oséias, lembrando que nossos problemas são temporários, mas as lições e a força que ganhamos deles têm significado eterno. Em tempos de dificuldade, agarremo-nos à promessa da coroa da vida, perseverando na fé e confiando no amor infalível e no plano de Deus. O ponto 7 destaca andar pela fé e não pela visão. A essência de andar pela fé é lindamente capturada na vida de Abraão. Chamado a deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, a jornada de Abraão foi marcada pela fé nas promessas de Deus, mesmo quando pareciam distantes e inatingíveis. Ele acreditou na promessa de um filho, apesar de sua idade avançada e da idade avançada de Sara, e estava disposto a sacrificar seu filho prometido, Isaque, confiando no plano de Deus acima de sua compreensão. A vida de Abraão ressoa com 2 Coríntios porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esse princípio define nossa caminhada cristã, uma jornada baseada não em evidências visíveis, mas na certeza das promessas de Deus. A disposição de Abraão em entrar no desconhecido, confiando na palavra de Deus, estabelece um exemplo poderoso para nós em nossa caminhada pela fé. Andar pela fé e não pela visão significa confiar nas promessas de Deus, mesmo quando desafiam nossa lógica. Quem está por vir, tua sabedoria é insondável e teu poder é como nenhum outro. Em tua presença, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Senhor. Eu exalto o teu nome nas alturas, pois és digno de toda glória, honra e louvor. Agradeço, Pai, por tuas inúmeras bênçãos em minha vida e na vida dos meus entes queridos. Agradeço por teu amor infalível, tua graça ilimitada e tua bondade misericordiosa que me cumprimenta a cada manhã. Tua fidelidade é meu escudo e minha proteção. Agradeço por seres meu guia, meu consolador e minha esperança inabalável em tempos de incerteza. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que confiei em meu próprio entendimento, quando minha fé vacilou e caminhei por aquilo que via. Peço o teu perdão, purifica meu coração de toda injustiça. Também perdoa aqueles que me prejudicaram, liberando todo ressentimento e mágoa, pois na perdão há liberdade e paz. Em nome de Jesus, declaro que estou caminhando pela fé e não pela visão. Repreendo todo espírito de dúvida, medo e confusão. Amarro toda influência que contradiz a tua vontade para minha vida e busco sabedoria, clareza e discernimento. Senhor, confio em tua provisão infalível. Tu és meu provedor,
e eu me agarro à tua promessa de suprir todas as minhas necessidades conforme tuas riquezas em glória por Cristo Jesus. Dá-me hoje o meu pão diário e todos os benefícios que vêm de ti. Pai Celestial, oro para que tua mão de cura alcance a mim e aos meus entes queridos, trazendo restauração e plenitude em todas as áreas onde precisamos de tua cura divina. Oro contra todo ataque do inimigo, seja em nossa saúde, mente ou espírito. Protege-nos, Senhor, de todo mal, mantendo-nos sob a sombra de tuas asas. Livra-nos de toda tentação. Senhor, peço tuas bênçãos sobre minha vida e a vida dos meus entes queridos. Ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se abre diante de ti agora. Estamos unidos em nosso desejo de seguir teu plano e propósito para nossas vidas. Guia-nos, Senhor, enquanto navegamos pelas adversidades e decisões da vida. Ajuda-nos a abraçar tua vontade, vencer nossas dúvidas e encontrar alegria e plenitude em teu plano divino. Senhor, derrama teu Espírito sobre nós, enche-nos com coragem e força para enfrentar o que quer que esteja à frente. Que possamos, como Abraão, confiar em tuas promessas, mesmo quando parecem distantes. Ajuda-nos a perseverar através das provações, sabendo que tu nos refinaste para um propósito maior. Que todas as nossas vidas sejam um testemunho de tua fidelidade e amor. Em nome de Jesus, declaro que estamos caminhando pela fé e não pela visão, que estamos confiando em ti acima de nossas emoções. O chamado de Deus nos faz lembrar a jornada de Jonas. É um chamado à introspecção e realinhamento, um lembrete de que nosso propósito final não está na busca de nossas ambições, mas em alinhá-las com o plano divino de Deus. Render-se não significa desistir de nossos sonhos, mas significa remodelá-los para se encaixar na grande narrativa que Deus escreveu para nós. O ponto 4 destaca a superação das dúvidas com a segurança de Deus. As dúvidas são uma parte natural de nossa jornada de fé, desafiando nossas crenças e podendo levar a um crescimento espiritual se navegadas com sabedoria. A história de Tomé, frequentemente rotulado como Tomé incrédulo, oferece uma perspectiva única sobre isso. Após a ressurreição de Jesus, Tomé lutou com a dúvida, incapaz de acreditar sem ver Jesus com seus próprios olhos. Sua história reflete nossos próprios momentos de dúvida, onde buscamos prova tangível da presença e plano de Deus. Nas palavras de Jesus a Tomé, registradas em João, bem-aventurados os que não viram e creram, encontramos um convite a uma fé mais profunda, que acredita no plano de Deus mesmo quando não é visivelmente evidente. Superar a dúvida requer uma cultivação intencional da fé e confiança em Deus, envolvendo buscá-lo por meio de sua palavra, oração e comunhão com outros crentes. A história de Tomé ensina que é aceitável ter perguntas ou incertezas, mas não devemos deixá-las nos afastar de Deus. Em vez disso, devemos trazê-las a Ele, permitindo que sua verdade nos guie e tranquilize à medida que enfrentamos nossas próprias dúvidas. O ponto 5 destaca a transformação através da orientação de Deus. A transformação pessoal é frequentemente uma parte fundamental do alinhamento com o plano de Deus. O exemplo notável da transformação de Saulo para Paulo ilustra isso vividamente. Inicialmente um perseguidor de cristãos, Saulo experimentou uma transformação radical no caminho para Damasco. Isso não foi apenas uma mudança de coração, mas uma completa reorientação de seu propósito de vida. Guiado pela mão de Deus, Paulo, como passou a ser conhecido, se rendeu totalmente à vontade de Deus, como expresso em Gálatas. Abraçar a transformação por meio da orientação de Deus requer humildade e disposição para abandonar nossos antigos caminhos. Assim como Paulo abandonou suas crenças e práticas anteriores para abraçar totalmente os ensinamentos de Cristo, essa transformação pode ser desafiadora. No entanto, ao buscar nos alinhar com o plano de Deus, devemos estar abertos ao trabalho transformador que Ele deseja realizar em nós.
Essa transformação não é uma perda de identidade, mas uma descoberta de nossa verdadeira identidade e propósito em Deus, uma jornada de quem somos para quem Deus pretende que sejamos. O ponto 6 destaca perseverar na fé apesar dos desafios. A jornada de fé frequentemente é marcada por desafios e provações, testando nossa perseverança e compromisso com o plano de Deus. A história do profeta Oséias é um exemplo profundo de fé inabalável em meio à adversidade. Oséias foi chamado a se casar com uma mulher infiel, Gomer, como símbolo do amor de Deus por uma Israel infiel. Esse caminho difícil não era um reflexo de falha pessoal, mas uma ilustração profunda do compromisso e amor inabaláveis de Deus. A vida de Oséias nos lembra de Tiago, que diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Este versículo destaca a virtude da perseverança. Enfrentar desafios em nossa jornada de fé não significa apenas suportar silenciosamente a dor, mas também permanecer firme em nossa confiança no plano de Deus, mesmo quando nos leva por caminhos difíceis e incompreensíveis. Perseverar na fé exige que olhemos além de nossas lutas atuais e nos concentremos no propósito maior que Deus tem para nós. A dedicação inabalável de Oséias a Deus, apesar da dor e humilhação que enfrentou, serve como um testemunho poderoso da força que vem da segurança divina. É compreender que nossas provações não são apenas obstáculos, mas oportunidades de crescimento e uma confiança mais profunda em Deus. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios, busquemos inspiração na perseverança de Oséias, lembrando que nossos problemas são temporários, mas as lições e a força que ganhamos deles têm significado eterno. Em tempos de dificuldade, agarremo-nos à promessa da coroa da vida, perseverando na fé e confiando no amor infalível e no plano de Deus. O ponto 7 destaca andar pela fé e não pela visão. A essência de andar pela fé é lindamente capturada na vida de Abraão. Chamado a deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, a jornada de Abraão foi marcada pela fé nas promessas de Deus, mesmo quando pareciam distantes e inatingíveis. Ele acreditou na promessa de um filho, apesar de sua idade avançada e da idade avançada de Sara, e estava disposto a sacrificar seu filho prometido, Isaque, confiando no plano de Deus acima de sua compreensão. A vida de Abraão ressoa com 2 Coríntios porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esse princípio define nossa caminhada cristã, uma jornada baseada não em evidências visíveis, mas na certeza das promessas de Deus. A disposição de Abraão em entrar no desconhecido, confiando na palavra de Deus, estabelece um exemplo poderoso para nós em nossa caminhada pela fé. Andar pela fé e não pela visão significa confiar nas promessas de Deus, mesmo quando desafiam nossa lógica ou crono.